Está cheio de candidato prometendo solução para todos os problemas do Brasil. Mas do que as famílias brasileiras precisam? Você sabe? Acompanhe o nosso trabalho para conhecer. Todos nós sabemos que as famílias brasileiras têm várias necessidades que são condicionadas pela situação política, pela situação do país. Basta pensar na nossa vida. Sofremos agora todos as consequências da inflação. Não é culpa das decisões pessoais e familiares de ninguém. Isso é um problema do país. Os problemas do país que são enfrentados pelos nossos governantes, pelos nossos legisladores, afetam profundamente a vida das nossas famílias. E agora, no debate eleitoral, ouvimos as mais variadas propostas de soluções para esses problemas. Mas será que está sendo dada a atenção necessária, a atenção devida para os problemas principais que afetam as famílias brasileiras? Ou será que a atenção que as famílias precisam e merecem está sendo dada nessa eleição? Eu sou Rodolfo Canônico, diretor executivo de Family Talks, uma ONG que atua para promover o apoio às famílias brasileiras. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Se gostar desse conteúdo, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos, com os familiares, para fazer com que chegue a mais pessoas a nossa missão. Pois bem, período eleitoral, nós nos deparamos com muitas propostas, promessas de resolução dos problemas que afetam saúde, educação, os problemas sociais, problemas de emprego. Mas a impressão que nós temos muitas vezes é que são discursos que vão se repetindo ano a ano. Pensar a partir das famílias é trazer uma novidade no debate. Por quê? Praticamente todos os problemas sociais que o país enfrenta, que as pessoas enfrentam no Brasil, têm relação com a dinâmica familiar e, portanto, podem ser enfrentados e muitas vezes solucionados a partir de ações voltadas para as famílias brasileiras. Políticas públicas que tenham como foco as famílias, o fortalecimento das famílias, o fortalecimento das relações familiares e a criação de redes de apoio para que as famílias possam exercer a sua missão de maneira mais efetiva. O que precisaria ser olhado por um governante para atender, por um lado, as demandas das famílias e, por outro, possibilitar da melhor maneira possível explorar o potencial que existe, garantindo o fortalecimento familiar. Nós, em Family Talks, pensamos em 3 linhas de atuação. Essas 3 linhas de atuação estão pensadas para encarar e enfrentar os desafios que afetam as famílias. Em primeiro lugar, garantir as condições básicas de subsistência e autonomia familiar. E aqui é muito importante nós esclarecermos que a missão do Estado não é substituir as famílias ou dar um apoio insubstituível. É dar um apoio para que a família possa se desenvolver com autonomia. Então esse é o primeiro ponto. No segundo momento, fortalecer a família internamente, as suas relações, para que dessa maneira ela possa garantir as melhores condições de desenvolvimento para todas as pessoas que fazem parte daquele núcleo familiar. E por fim, Estado e sociedade precisam olhar para o apoio que a família precisa para exercer sua missão e garantir que esse apoio esteja lá. E as políticas públicas, no contexto social atual, precisam ocupar esse espaço. Então, esses 3 eixos nós estruturamos da seguinte maneira: políticas pensadas para garantir emprego digno para as pessoas que têm responsabilidades familiares e proteção da renda familiar, que são 2 temas associados e que obviamente aqui inclui também a questão tributária. Esse é um eixo estruturante básico e fundamental. Não é possível pensar a política de emprego sem olhar para as dinâmicas familiares, sem ter uma perspectiva de família. O dado que confirma isso é a perda de empregabilidade de mulheres mães. Mulheres mães. A maternidade é penalizada no mercado de trabalho, essa é uma dinâmica indesejada, pelo contrário, uma dinâmica maléfica que existe na sociedade e que, por um lado, impede o desenvolvimento familiar, por outro, cria várias limitações ao desenvolvimento pessoal, tanto daquela mulher como dos seus filhos. Essa é uma primeira questão. Segunda, fortalecimento de vínculos familiares para garantir essa estruturação interna das famílias, para que as famílias sejam funcionais. Por um lado, nós vamos conseguir com isso prevenir problemas como violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, drogadição,
E por outro, com relações familiares fortalecidas e funcionais, potencializar o desenvolvimento e a qualidade do cuidado de crianças a idosos em todas as etapas da vida. Nós defendemos que isso precisa ser uma política pública em escala federal e que esteja presente em todos os territórios, em todas as localidades do nosso país, porque são medidas extremamente eficazes, essas de educação familiar, educação parental, extremamente eficazes, validadas pelos mais variados estudos científicos e extremamente baratas. A estimativa do Unicef é que isso custa o preço de uma campanha de vacinação, é o preço do Zé Gotinha, altamente eficaz. Por fim, apoio público ao cuidado, uma estrutura social que garanta o apoio para as famílias cuidarem das pessoas que estão sob sua responsabilidade, desde crianças recém-nascidas até idosos que estão dependentes. Para exemplo, eu vou dar um exemplo de uma política em cada um desses eixos. No eixo de emprego e de trabalho digno e de proteção da renda, nós podemos pensar, por exemplo, na licença paternidade, que é só de 5 dias no Brasil e que faz muita diferença no cuidado das crianças. Isso é uma política pública que vai beneficiar todos os pais, por ser uma lei federal. Outro exemplo nesse eixo, uma tributação mais adequada para as famílias, que considere a dinâmica do núcleo familiar e não essa abordagem individualista que existe hoje aqui no nosso regime tributário. Depois, fortalecimento de vínculos familiares. Ora, programas de fortalecimento e de capacitação e educação parental, para ajudar pais e mães a desenvolverem habilidades para melhor educarem seus filhos, com os mais variados fins, desde prevenção de violência, prevenção de drogadição, prevenção de evasão escolar. Muitos dos problemas sociais podem ser enfrentados com essa medida simples, que existem vários modelos prontos, mas que precisam ser adotadas em escala federal e contar com orçamento público pesado para que possa ter o efeito que precisa ter. Por fim, apoio público ao cuidado, nós podemos pensar em infraestrutura. A infraestrutura que muitas famílias precisam para cuidar de uma criança é ter uma creche disponível, ou para cuidar de um idoso, ter um centro-dia ou uma instituição de longa permanência. Hoje a carência é muito grande, boa parte das famílias brasileiras não tem nenhum tipo de apoio para cuidar. E assim vão tomando decisões de ou não ter filhos, ou no extremo, abandonando uma criança ou um idoso. Por quê? Porque não recebeu o apoio que precisa. E ninguém consegue cuidar de uma criança ou de um idoso sem ter apoio externo. É assim que nós pensamos as políticas para as famílias, nesse período eleitoral. Nós não estamos falando de valores, de defender os valores, de defender a causa das famílias. Nós estamos olhando para os problemas concretos que afetam a vida das famílias brasileiras, entendendo eles com profundidade e propondo soluções efetivas. E hoje existe uma crise que afeta as famílias. Isso precisa ser dito. E a única maneira de enfrentar essa crise é através de uma ação com escala, uma ação ampla e abrangente. E para isso, nós estamos falando de políticas públicas, mobilizar toda a sociedade, o Estado, colocar orçamento público, milhares de pessoas trabalhando para enfrentar as consequências dessa crise que afeta as famílias brasileiras. Esse é o debate que precisa ser feito. Nós temos confiança e convicção de que, se olharmos as coisas dessa maneira, trabalharmos pela solução, implantarmos essas soluções, nós vamos dar passos muito importantes para a resolução de vários dos problemas sociais que afetam o Brasil. Vamos conseguir causar transformações positivas na vida de muitas famílias brasileiras e, dessa forma, causar um impacto relevante na sociedade brasileira. É isso que nós precisamos, é isso que nós esperamos dos candidatos e dos futuros mandatários que serão eleitos por nós no dia 2 de outubro. Faça com que essa mensagem chegue a mais candidatos, vamos nos unir, nos mobilizar, entre em contato conosco para saber o que fazer e como fazer com que esse conteúdo e esse conhecimento chegue ao seu candidato e depois chegue aos políticos eleitos. Precisamos fazer com que isso chegue a mais pessoas, mobilizar mais pessoas para transformar esse discurso numa grande realidade. E esse é o nosso compromisso em Family Talks. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, comentar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e enviar esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho.